E aí, Guitar Players, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Luthier, começando mais um vídeo aqui nesse canal que eu falo sobre luthieria, falo sobre instrumentos musicais. Se você é chegado nesse assunto aí, das guitarras, violões e contrabaixo, já se inscreve no canal, rola bastante coisa legal aqui. Toda terça e quinta tem vídeo, né? Terça-feira a gente troca uma ideia aqui no Drecada, vocês mandam as suas perguntas pra mim lá no Instagram, eu respondo aqui no YouTube, tô com bastante perguntinha aqui hoje. E toda quinta-feira tem o nosso clássico vídeo de bancada, onde eu mostro alguma customização, algum review, alguma coisa rolando na bancada mesmo, mão na massa. Tá? Então se você é novo no canal, se inscreve, acompanha mais coisas aí. Se você já é antigo no canal, manda pros seus amigos, meu, dá uma força da hora. Não precisa ser esse vídeo, mas pega aquele vídeo que você acha legal, né? Porque às vezes algum inscrito me chama aqui e fala, meu, aquele vídeo da guitarra X eu acho muito legal, aquele vídeo. Pega aquele vídeo seu favorito do canal, dá essa força aí, manda pro seu amigo, fala, ô, dá uma olhada aí. Né? Então, dá essa força pra gente, tamo junto. Vou começar aqui respondendo, tem algumas perguntas aqui, ó, e eu vou respondê-las. A primeira pergunta de hoje é Marcos Rock 77. Ele mandou o seguinte: olá, brother, o que você acha das guitarras SX, em especial as SGs dos anos 2010? E sobre as madeiras, são realmente mogno? Cara, é uma coincidência, porque eu peguei uma SX dessas daí, dessas que você tá falando. Eu não postei no canal, eu ia gravar, mas acabou que o vídeo deu errado dela, não sei se eu vou conseguir postar, porque a câmera deu umas bugadas no meio da gravação, e enfim. Aí, cara, essas SX eu tive uma experiência recente com uma das antiguinhas, o cara falou que comprou lá nessa época mesmo, 2010, 2011, saca? A guitarra é bem honesta, tá? Agora, se é realmente mogno, então, cara, a madeira que eu observo nas SX, e nas vintage também, elas sim, esteticamente elas se parecem muito com o mogno. Então aquele padrão de veios que o mogno tem, a cor do mogno e tudo mais, sim, é o mogno brasileiro, aquele mogno top. O mogno brasileiro top não é, né, cara? É um mogno indiano, é algum outro mogno, eu não sei onde que fabrica esse mogno hoje em dia, é o tal do mahogany, sei lá, né? Porque assim, aquele mogno consagrado tal, é difícil. Dificilmente vai estar nessas guitarras chinesas, né, nessas guitarras de grande escala. Então assim, sim, é mogno, mas não é o mogno famigerado, né, do Brasil, tá? Mas enfim, não se apega tanto a isso não, beleza? Mas sim, são guitarras boas, meu. A SX que eu peguei aqui deu uma boa regulagem, então da hora, guitarra legal, você põe os captadores legais, fica da hora. A próxima pergunta aqui, o Nathan Correa, ele mandou o seguinte: vale a pena furar o corpo de uma guitarra para colocar uma Floyd Rose ou comprar uma que já venha com Floyd Rose? Cara, veja bem, não são todas as guitarras que fica bom quando você adapta uma Floyd Rose, tá? Por exemplo, nem todas as Stratocasters têm uma estrutura preparada para receber uma Floyd Rose. Dá para colocar? Sim, dá para colocar. Assim, eu conheço várias guitarras que instalaram Floyd Rose nelas, né? Então, guitarra que não nasceu com Floyd Rose e colocaram. E assim, eu poderia te dizer que existe uma regra, assim, ó. A cada 3 guitarras que foram colocadas a Floyd Rose ali, after marketing, né? A cada 3, 2 tem algum BO que não está 100%, sacou? Seja aqui no encaixe, né, na adaptação, porque você vai ter que substituir o nut da Strato para colocar um lock nut, né? Ou às vezes a angulação do braço, mas tudo bem, o ângulo do braço a gente consegue resolver isso aqui, não é um problema. Mas o ângulo do braço vai ter que ser mexido, e às vezes a espessura do corpo e a espessura da parede para aguentar os 2 pivôs da Floyd Rose. Então assim, é um serviço que dá para ser feito, mas ao mesmo tempo é um serviço que, assim, se você pedisse para mim fazer, eu cobraria um valor, né? Ou eu falo isso também em nome dali dos luthiers que eu conheço que fazem um trampo bem feito e que cobram justo.
tá? Você gastaria uma grana entre comprar a Floyd Rose e fazer a instalação na guitarra e uma regulagem, você gastaria uma grana ali muito próximo, se mais ou para menos, mas do valor de você comprar, por exemplo, uma Ibanez RG 350 usada, ou uma RG 200, aquelas Ibanez RG, pega usadinha, manda dar uma geral nelas, que já era. Então você vai pagar 2,5. Tem aquelas Jackson também, que eu gosto bastante das Jacksons japa, antiga. Às vezes você acha usada essas guitarras por 2,5, né? Então assim, eu não acho que vale a pena você pegar uma, por exemplo, uma Stratocaster Squier, né? Vamos jogar um genérico aí. Você pegar uma Stratocaster Squier, colocar uma Floyd Rose nela, né? Corre-se o risco, né, da instalação não ficar perfeita, ou por culpa da estrutura do instrumento, ou por culpa da mão de obra que foi empregada no instrumento, né? Então assim, na minha concepção, vale a pena você ficar com sua guitarra do jeito que ela tá e comprar uma com Floyd Rose, tá? E olha que assim, o meu papel como luthier seria falar pra você, pô, traz aí que eu faço, tal, quero ganhar teu dinheiro, botar teu dinheiro no bolso e já era. Mas é que eu sei das consequências de uma instalação de Floyd Rose, tá ligado? Eu sei que é bem melhor você pegar uma guitarra que já foi projetada para Floyd Rose do que uma que não foi, tá? Enfim, e o bom é que no final do dia você vai ter duas guitarras, né? Porque você vai ter uma com Floyd e outra sem. Outra coisa assim sobre guitarra com Floyd Rose é que não é legal que ela seja a sua única guitarra. Porque uma guitarra com Floyd Rose, se estoura a corda, ela desafina por completo, né? Porque a ponte Floyd Rose, ela é equilibrada. Então se estoura qualquer corda, ela desequilibra e aí desafina todas as outras para trocar a corda. Dá um trabalhinho ali considerado para quem não tem tanta prática. E assim, imagina que é a sua única guitarra e você está fazendo um play ali e começa a dar BO, né? Então assim, tenha duas guitarras. Se for para você ter uma Floyd Rose, tenha duas guitarras. Quem tem dois tem um, ainda mais no caso de Floyd, né? Então, eu falo isso porque eu já conheço guitarrista que tipo levou uma única guitarra com Floyd Rose pro show, chegou lá, estourou uma mizinha, não teve nem como substituir a mizinha na hora lá, porque, enfim. A próxima pergunta aqui é do Ronaldo2594. Ele perguntou o seguinte: fala, grande Matheus, beleza? Cara, em que uma Gibson Tribute perde para uma Gibson Standard, além do acabamento? Ronaldo, se liga só, hein? Já tem um vídeo no meu canal, aliás é um dos vídeos que tem bastante visualização, assim, é um vídeo que eu gostei bastante de produzir ele, que foi um vídeo onde eu comparei vários modelos de Gibsons. Inclusive, nesse vídeo, eu vou deixar aqui em cima, o cardzinho você vai clicar e para assistir depois. Esse vídeo eu comparei uma Gibson Tribute com um Gibson Studio, com o Studio Deluxe, com Traditional e com Standard, né? Então tem 5 modelos de Gibsons ali diferentes, onde eu mostro ali as diferenças, né? Mas assim, assiste o vídeo que você vai ver lá em detalhes, mas eu vou responder aqui basicamente o que difere. Eita. Nossa, chutei a câmera aí. Enfim, a diferença é o seguinte: uma Gibson Standard, ela, sim, o acabamento é diferente, né? Primeiramente que você pega a Gibson Standard, ela tem um friso, né? Ela tem friso no corpo, ela tem friso em volta da escala, né? E ela não tem friso no headstock, né? Se você quiser uma Gibson com friso no headstock, você tem que partir para as custom ou algo assim, tá? Então assim, tem essa diferença aí, né? A Tribute não tem friso, a Standard tem friso. Só essa diferença? Cara, falar de cara, para quem não manja muito, vai olhar e vai falar, pô, a única diferença é o friso, né? Mas aí também tem diferença na madeira, né? Normalmente, as Gibson Standard, tem Gibson Standard com tampo de maple, tem com flamed maple, tem com quilted maple, tem com vários tipos, né? Mas normalmente, os maple, por exemplo, na seleção de madeira, os maple que estão mais bonitos, aquelas peças de madeira que estão mais bonitas, vão para as Gibson Standards. As peças que estão com
figuração ou alguma coisa que não estão tão bonitos ou numa densidade, né? Às vezes está pesado demais, sei lá, enfim, no controle de qualidade deles lá. Aqui não está tão top e vai para as Tribute. Tem essa diferençazinha ali. Então assim, um corpo de Gibson Standard, eu vejo bastante Gibson Standard com corpo em uma peça ou corpo em duas peças, tá? Gibson Standard com corpo em 3 peças eu ainda não vi, mas pode ser que tenha, tá? Eu ainda não vi. Mas assim, na maioria das vezes as standards que eu vejo é uma ou 2 peças, o que é completamente aceitável, o que é normal, tá? Tem só uma divisão no meio do instrumento, né? Tô falando do corpo, não do tampo. O tampo é sempre em 2 peças, né? Quando você pega uma Gibson Tribute, você já vai ver ali corpos de 2, 3 ou 4 peças, tá? Eu já vi Gibson Tribute com 5 peças, tá? Faz tempo que eu vi isso e foi só uma, mas eu já vi uma Gibson com corpo em 5 peças, eu contei, tá? Gibson Tribute com corpo em 4 peças é normal, tá? É normal. Em 2 peças também. Então assim, tem essa seleção. Você nunca vai ver uma Gibson Standard com corpo em 4 peças. Aí você fala, Matheus, mas faz diferença no timbre? O corpo sem 2, 3 ou 4 peças? Aí eu acredito que não. Tá? Eu não acredito que a quantidade de colagens que tenha no corpo de uma guitarra, eu não acredito que isso vai diferenciar, vai interferir no timbre. Pô, pode ser que um corpo com menos colagens, né, seja com 2 peças, ou uma peça, tende a vibrar mais do que um corpo com 4 peças. Afinal, são 4 peças coladas, então você tem muito mais resistência ali. Então, um corpo de uma peça vai vibrar mais do que o corpo de 4 peças? Vai. Mas isso vai fazer diferença no timbre do que você vai ouvir no amplificador? Eu acredito que não. Tá? Até uma curiosidade, você aí de casa, eu sei que tem gente assistindo que tem experiência com essas guitarras. Você já conseguiu sacar a diferença do timbre? Tem essa diferença aí, né? No cuidado da seleção de madeiras. Agora sim, captadores é o mesmo, tá? É o mesmo assim, porque vai ser captadores Gibsons. E captadores Gibsons, normalmente, são bons. Então assim, eu já peguei Gibson Tribute com captador 490-498, já peguei Gibson Studio com 490-498, já peguei Gibson Standard com os 490-498 e já peguei a Custom, a Black Built, a Alpine White, a Gibson Alpine White, ela tem os 490-498. Ou seja, captação, né, na parte elétrica da Gibson é igual, né, em todas as linhas, né? Vai mudar ali capacitor, se eu não me engano, as Tribute não tem os capacitores tão da hora quanto as Standards, mas muda capacitor. Mas, por exemplo, potenciômetro é o mesmo, são os potenciômetros CTS, né? Então, assim, são pequenas diferenças, mas talvez no final do montante seja uma diferença média, não que seja uma enorme diferença. Beleza? Acho que eu já devaguei demais sobre isso aqui. Vamos lá, mas assiste o vídeo que você vai entender mais, você vai ver sobre o que eu estou falando. A próxima pergunta aqui é do André Garcia 26. Ele mandou o seguinte: por que muitos luthiers têm preconceito com réplica? Parabéns pelo trabalho, mano. Obrigado aí pelo parabéns pelo trabalho. Obrigado por acompanhar o canal. Obrigado também por ter mandado essa pergunta. E, cara, vamos lá. Por que muitos luthiers têm preconceitos com réplicas? Cara, não sei falar... Eu não sei falar pela legião de luthiers que tem esse preconceito. Porque, assim, eu não tenho esse preconceito com réplicas, tá? Falando aqui, eu não tenho preconceito com as réplicas do AliExpress, mas eu tenho um conceito sobre as réplicas nacionais. Ou seja, o cara que constrói um instrumento e coloca o logotipo de uma marca famosa para que ele possa vender aquele instrumento. Com isso eu tenho um conceito, não é nem um preconceito, é um conceito mesmo. Agora, com as guitarras chinesas do AliExpress, eu não tenho preconceito nenhum não, cara. Porque afinal, é aquilo. Às vezes o cara quer uma guitarra Les Paul que se pareça bastante com uma guitarra Gibson, né? Só que uma guitarra Gibson custa muito caro.
E aí se você corre para outras marcas, ela não tem aquele modelo que a Gibson tem, porque tem patente. Então se você pega uma Les Paul da Golden, ela não vai ser igual a uma da Gibson, não vai estar escrito Gibson. Então o sonho do cara é ter uma réplica, é ter uma Gibson, e a réplica vem ali como uma solução fácil, né? Porque com menos de R$2.000 você pega uma réplica, tá? Inclusive eu tô com uma aqui, eu deveria ter colocado ela aqui do lado, já que eu ia falar sobre isso. Mas é que eu só vejo as perguntas na hora. Na maioria das vezes que eu vou gravar o Drecada aqui, eu vejo as 2, 3 primeiras perguntas para entrar no feeling do vídeo e depois eu vou lendo aqui e respondendo. Além das minhas habilidades no momento. Não me atrapalha, por favor. Esse bagulho é chato. Enfim, réplicas. As réplicas do AliExpress, cara, elas são honestas, assim. A gente consegue uma boa regulagem. Já tem vários vídeos no canal sobre réplicas do AliExpress. E elas são boas, aceitam a regulagem, claro. Agora sim, tem pessoas que não gostam realmente de falsificações, né? Por exemplo, pessoas que, pô, é contra a falsificação pelo sentido moral da coisa, tá ligado? Então é um ponto, são culturas e culturas, tá? Nesse meio musical eu conheço muita gente, então eu conheço muita gente com culturas diferentes, né? Então tem a pessoa que, assim, na criação dela, ela tem a noção, o ensinamento de que uma coisa falsificada é errada e tal, e essa pessoa abomina. Já tem pessoa que, mano, é nóis. Agora, o conceito que eu tenho sobre as réplicas por exemplo, nacional. Por exemplo, o cara é um luthier bom. Eu vou falar especificamente de um luthier que eu conheço, cara. Não vou falar o nome para não deixar o cara chateado. Mas ele é um luthier muito bom, amigo meu, a gente troca umas ideias. E assim, eu já vi as guitarras que ele constrói. Eu já fui na oficina dele e eu já vi ele construindo guitarras, né? E aí, cara, eu cheguei lá e tinha um braço de guitarra, um braço de extrato, né? Parecia muito um braço Fender, tava com um braço Fender. E aí eu peguei e fiquei olhando aquele braço. Aí eu falei, caramba, é um braço Fender ou não é? Saca? Tinha coisas ali que sim, parecia muito um braço Fender, mas tinha outras coisas, detalhes de usinagem que só a Fender tem, que não tava ali. E aí eu olhei e falei, cara, esse aqui é Aí ele, não, esse braço foi eu que fiz. Eu falei, mas tá igualzinho o Fender, né, cara? A bala do tensor, tudo certinho. E o logotipo Fender, com serial number, tudo. Aí ele, não, esse braço foi eu que fiz. Aí cara, o cliente encomendou a guitarra e tal. Comecei a fazer o projeto, ele falou que queria o logo Fender. Eu falei pra ele que, não seria legal fazer, ele quer porque quer, né? Pagou bem pra me fazer e eu tô fazendo. Aí eu fiquei pensando, cara, não vou julgar também, porque é a necessidade do cara. O cara precisa manter o negócio dele aberto, precisa manter a oficina aberta. Chegou a demanda, o cliente pagou, né? Mas é uma coisa que pode até queimar o filme dele depois, tá ligado? Por exemplo, esse cara depois lá na frente vai lá, vende essa guitarra dizendo que é uma Fender, e aí depois se descobre que foi esse luthier que fez, e aí pode entrar numa bola de neve, tipo, pô, você tá falsificando guitarra, ou você vendeu dizendo que é uma Fender e não é. Então assim, quando o luthier, o handmade nacional, se dispõe a fazer uma réplica, né, ele tem que também estar disposto a de repente entrar em algum BOzinho. Tudo bem, nunca dá nada, Brasil é Brasil e tal, não vai dar BO, vou fazer e tal. Mas, sei lá, velho, você vai se queimar. Principalmente no caso desse meu amigo, que ele é bom no que ele faz, as guitarras que ele constrói são guitarras perfeitas, certo? E ele usa todo aquele talento e dá todo o mérito para uma Fender, saca? E eu tô falando dele porque ele já cansou de fazer isso, tá? Ele faz muito. Ele fala que não faz, ele fala, não, eu faço porque o cliente pediu. Mas eu sei que ele faz muito essas réplicas. E assim, ele faz um trabalho extremamente bem feito que, assim, quem não conhece muito bem uma Fender vai cair. Vai olhar e vai falar, não, é uma Fender. Mas claro, quem conhece muito bem uma Fender vai sacar que não é, por detalhes de usinagem, né? Uma Fender é feita por uma máquina, ele faz a guitarra à mão, então tem coisas que dá para perceber. Mas enfim, ele faz um excelente trabalho e dá todo o mérito para uma fábrica. Então assim, como luthier, se o cara é um luthier muito bom, eu não acho tão inteligente da parte dele dar esse mérito, saca? E se o cliente insistir, não, eu quero, eu falo, mano, faz em outro lugar, então. Não vou me queimar, não.
A mesma coisa para quem me pede para colocar headstock, para mudar logotipo de headstock, né? Chega bastante Squier aqui pedindo para colocar logo da Fender. Eu não faço porque também configura como uma falsificação, tá ligado? Eu não faço. Se você chegar aqui com uma Squier e pedir para colocar um logo da Squier, eu consigo fazer. Mas se você pedir para colocar um logo da Fender, eu não faço, né? É falsificação, eu vou entrar no Angu, não vale a pena, saca? Até, meu, não faça, não faça. Beleza? Peraí que estão me chamando aqui. Eu vou ter que finalizar o Drecada meio na correria hoje. Tamo junto!